Fala, meus amores, já chegamos aqui com vocês para mais um Vai Lá e Faz Cash, o primeiro de 2026, e pra gente falar aqui de coisas incríveis. A gente vai falar sobre gestão pessoal e gestão de empresas. Um dos caras que é a maior referência do Maranhão em quando a gente fala de negócios, de carreira, inclusive o nome dele já vai remeter a isso. Dono da FAENE, do Colégio Objetivo de São Luís, um cara incrível, vou deixar que ele fale um pouco mais do currículo dele, que é um mestre de fato, deu aula acho que para todo mundo de São Luís, da área de administração, negócios, empresas. O cara que eu conheci recentemente, a gente já se deu bem de cara. Eu quero que vocês aprendam muito sobre isso, porque meu intuito com esse episódio, gente, é a gente falar sobre tendências e preparar vocês para a mudança da economia que está vindo. Da nossa economia, eu não estou falando de economia de forma geral, estou falando da nossa economia, do nosso ecossistema de negócios, de marketing, de vendas. Então a gente vai falar muito sobre isso e eu quero que vocês me ajudem a receber com todo o carinho do mundo, Ricardo Carreira, meu irmão, muito obrigado por vir. Tamo junto. Tudo bem. Pô, João, prazer enorme estar aqui com vocês, o pessoal aí, a tua audiência aí. E é sempre maravilhoso falar com pessoas inteligentes, né, que tem algo para discutir com a gente e trazer um pouquinho do que a gente pensa, né, Sim. do que a gente avalia, do que vai ter de perspectivas e tal. E a gente tá vendo aí muita coisa acontecendo, as pessoas estão meio perdidas, eu vejo muitos alunos, ex-alunos meus vindo conversar comigo, e agora, Ricardo, o que que vai ser? E o negócio, e as mudanças e tal, enfim. Tem muita coisa que dá pra gente conversar, bater um papo e entender um pouquinho como é que a coisa vai funcionar. E, gente, São Luís é tão pequena que Ricardo formou junto com minha esposa, com minha mãe. Verdade, Minha verdade. esposa, ó, com minha mãe, em administração na UEMA, isso quando? Ah, faz tempo, 99, eu acho. Pra não dizer tua idade muito. Pô, tô antigo já. Porra, quando a gente se reúne, eu vou para um evento que tem um monte de ex-aluno, é que eu vejo que já faz tempo que eu tô nessa estrada, mas é verdade. Pô, E é bom que viveu bem, né? Tem uma boa aparência, o cara aí, ó, tá bem apresentável, tá certo. Pô, a gente faz o que pode, né? Faz o que pode. Depois a gente vai dar Mas uma como olhada nas coisas. meu grande amigo Raul fala, mestre Carreira. Outro dia eu tive uma discussão com minha mãe, por isso que eu citei ela. Brincando com ela. Isso é um bom tempo atrás, eu também era um pouco mais, muito imaturo nessa discussão. Hoje eu tenho uma opinião totalmente diferente. Mas eu fiz uma pergunta pra ela, minha mãe é administradora, e eu falei, mãe, o que é mais importante numa empresa? Gestão ou vendas? E aí, mestre Carreira, o que é mais importante? Pô, pergunta difícil, hein? Bom, a primeira coisa que eu queria até falar para a galera que está aqui de olho na gente aqui, eu acho que a primeira coisa é o seguinte, uma avaliação importante que precisa fazer é, não vamos de maneira nenhuma colocar vendas como algo secundário. E inclusive eu percebo em algumas situações que tem pessoas que dizem assim, ah, não, eu não sou para venda. Falei, gente, pelo amor de Deus, qualquer ação que você faça, direto ou indiretamente, tu tem que vender. No mínimo a tua imagem, né, o teu posicionamento, independente da profissão, Sim. independente da área de atividade, da ação que você desenvolva. Então, assim, dizer que gestão ou vendas, qual que é melhor, com certeza a gente tem que entender que as duas andam juntas, né? E no nível de importância ali, lá em cima, né? É topo, é estratégico Equivalente. dentro de qualquer organização. É uma equivalência, primeiro, porque o teu negócio só vai funcionar se tu vender. Sim. Agora, tu tem que saber vender e administrar aquela venda, né? Gerir aquilo da melhor maneira possível. Então a gente precisa fazer essa avaliação. Trabalhar a venda, né, da melhor forma possível, porque se você pegar qualquer estrutura, mapear qualquer organização, tudo parte do pressuposto que tu precisa vender. Às vezes tu tem um negócio que na tua cabeça é maravilhoso, mas será que tu tem cliente? Será que as pessoas vão comprar aquela ideia? Sim. Mas aí o segundo passo, que eu já vi muita gente que começa um negócio que tem é muito promissor, vende naquele momento de maneira efetiva e tal, mas a pessoa não sabe gerir aquilo, não sabe gerir os seus recursos, não entende como é que ele pode reinvestir. Eu acho que as pessoas, na hora de vender, na hora de ganhar, na hora de ter os resultados, ela imagina que aquilo ali é dela, e não é. O negócio precisa maturar, precisa se consolidar, enfim. Na minha opinião, venda tem que estar sempre junto com a gestão, e precisa ter um cuidado e um carinho muito especial com venda. O vendedor, gente, a pessoa tem que ter orgulho de ser vendedor. Vender. Pô, eu tenho 2 filhas, né?
E eu sempre digo para elas, a coisa mais importante é saber vender. A gente tem que saber vender. Eu sempre vendi o professor Ricardo, vendi o Carreira, vendi os negócios, porque se eu não vender o meu negócio, se eu não vender o que eu faço, quem vai vender por mim? Quem é que Sim. vai mostrar melhor do que eu mesmo o que eu posso fazer por você? Como é que você me chamou até aqui? Porque a partir do momento que a gente começou a conversar, a reunir, tal, dizer, pô, Ricardo é um cara legal, bom, caramba, o que ele tem, conteúdo é bom. Então é por isso que a gente começa a se conectar. As pessoas se conectam com outras pessoas a partir do momento que elas visualizam algo que pode dar resultado para elas. Total. Não é questão de interesse, gente, é questão de oportunidade. Tu tem que ter uma oportunidade com aquela pessoa para te crescer. Eu acho que vender é algo crucial. Acho que a gente precisa ter um carinho muito maior, levar a venda de uma maneira muito mais séria. Venda não é simplesmente você oferecer algo a alguém, é técnica, é estratégia. Sim. Claro, tem que ter aquela coisa do feeling e tal, que é importante, mas tu pode desenvolver isso. Porque tem pessoas que dizem assim, pô, mas eu sou tímido, eu não sei, será que eu vou conseguir vender e tal? Caramba, tu pode desenvolver isso, habilidades estão ali, às vezes tu tem uma habilidade que está encapsulada, escondida, tu pode desenvolver aquilo. E aí você pode fazer cursos, melhorar, desenvolver oratória, enfim, tantas coisas que estão conectadas com a venda, e a venda é aquela coisa da tua locomotiva, a locomotiva do teu negócio, pô, tu tem que vender. Olha, eu reúno semanalmente com o meu time, a gente trabalha com educação, para falar de venda, pô. Mas, Ricardo, teu negócio não é pedagógico, não é curso, disciplina? É, mas o que adianta eu ter um projeto maravilhoso, professores incríveis, e eu não conseguir oferecer o meu negócio? Não chegar nas pessoas que querem aquilo? Não vai dar aula para uma sala vazia, né? Não vai dar, não vai funcionar. Por melhor que tu seja, pelo melhor profissional que tu desenvolveu, mas se tu não conseguir atingir as pessoas, entender que aquilo ali é importante para elas, tu vai ter uma sala vazia, como tu tá falando. Enfim, então eu sou fã das vendas, acho que venda é um negócio extremamente importante, acho que a gente dá pouca importância para venda, Total. acho que a gente coloca a venda como uma coisa meio secundária, a gente gosta muito de letreiro, né? Eu digo assim, vitrine. Vitrine é maravilhoso, letreiro é lindo, mas se não tiver alguém que saiba receber, que saiba vender, que saiba convencer, a gente não vai sair daquilo ali, vai ficar naquela primeira etapa e não vai para a segunda, né? Eu acho que isso é importante. Cara, tu trouxe vários insights aqui e eu sempre me coloco no podcast com posição de aluno mesmo, porque eu gosto muito de aprender e te ouvir. E eu vou trazendo esses highlights, e na minha cabeça ficou alguns. Primeiro que tu falou sobre feeling do vendedor. Cara, pra mim, feeling é experiência. Não existe um cara que acabou de se tornar vendedor e dizer assim, eu fui por feeling. Meu amor, tu não foi por feeling. Tu não tem feeling ainda. Vamos com calma. Tem que ter casca, né? Exatamente. Tem que compor. E outra coisa muito legal, a minha opinião é comum com a tua nesse sentido. Eu acho que, se a gente for falar de forma geral, gestão e vendas tem que andar juntos. Sempre. E a gente geralmente se coloca numa cadeira confortável de gerir o negócio e deixa a venda de um segundo plano. Ou tu coloca vendas no primeiro plano, que é entrar dinheiro, e gestão acaba com o teu negócio. Então sempre tem um desequilíbrio nas empresas. Perfeito. Assim como na nossa vida também. Mas vamos falar primeiro de empresas. Como é que tu enxerga sei lá, vamos criar fases de negócios aqui. Eu tô começando. Eu digo que quando eu tô começando, meu filho, é vender. Esquece gestão. Vai venda, 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 porque tu tem que sustentar teu negócio. A partir de que momento tu começa a olhar pra gestão? Como é que tu levaria uma escada de amadurecimento de negócio? Bom, eu sempre digo o seguinte, a gestão, mesmo que ela não tenha assim um papel ainda primordial e fundamental, principalmente no início do negócio, que tu tá muito naquela coisa de botar o negócio para funcionar, a gente nunca deve deixar de fazer uma coisa que faz parte do composto da gestão, que é o planejamento. Sim. O plano de negócio, aquela coisa que às vezes parece algo repetitivo, maçante, mas é importante. Eu digo o seguinte, gente, com toda a experiência que eu tenho ao longo de anos, sei lá, 30 anos desenvolvendo negócios, no último negócio que eu abri, o mais recente, que foi a escola, que eu nunca tinha tido uma experiência direta com escola, eu fiz um plano de negócio, fiz todo um planejamento, tenho experiência com aquilo, mas na hora que o negócio começou a funcionar, não deu certo no primeiro ano. O primeiro ano a gente trabalhou, operou no prejuízo. Por quê? Porque existem ajustes que precisam ser feitos ao longo do tempo. Então, a meu ver, a princípio, o planejamento tem que estar inserido na fase inicial. Claro
que estratégias e motores para você vender aquilo é fundamental. Mas o plano de negócio ou planejamento, ele vai te dar uma ideia dos resultados que aquilo pode te oferecer. Porque de repente tu tá com um negócio que na tua opinião é uma coisa boa, mas não tem público para aquilo, né? Tu não fez uma Perfeito. pesquisa consciente, tu não sabe se aquilo ali vai ter um retorno efetivo. Então isso é muito importante. Eu digo, mas Ricardo, onde é que eu começo? Gente, começa com quem é do teu vínculo, do teu ciclo de amizade familiar. Tenta começar a oferecer o teu negócio para as pessoas que estão próximas de ti, porque isso já é o teu planejamento. Sim. Já começa a te dar uma ideia de como é que vai ser o teu cenário do futuro. Então, assim, mesmo que venda seja o top, né, o top one na hora de você desenvolver qualquer negócio, mas você não pode, de maneira nenhuma, começar pelo menos a ter uma ideia do que é gestão, principalmente com planejamento. Legal. E aí, calma, o negócio começa a funcionar, começa a dar os primeiros resultados. Bom, o que é um tempo de maturação? Depende. Tem negócio que com 3 meses, 2 meses de história, ele já te deu resultados espetaculares. Outros negócios, tu precisa de 1 ano ou 2 para te ter os resultados. Agora, eu acho que a pessoa não pode ser ansioso com os resultados, né? Sim. Lembre-se, a gente não pode sangrar o negócio, jamais. O negócio, ele precisa de maturação, ele precisa estar ali dentro de uma estufa, né, se consolidando. Uhum. Eu vejo muito negócio. O Brasil tem uma estatística negativa a gente empreende pra caramba. O brasileiro é muito empreendedor. Já nasce empreendedor. Mas ele é muito mais por impulso e por necessidade de que por competência. Sim. Eu falo isso, eu já fui professor durante muito tempo de empreendedorismo. E sempre falei, galera, a gente tem que empreender por competência. Eu tenho muito medo de empreender fora do meu ciclo de entendimento. Eu vou contar para vocês aqui, isso aqui é um negócio guardado às 7 chaves. Eu gosto muito de café. Eu tenho muita vontade de montar uma cafeteria, mas eu não queria montar uma cafeteria qualquer, eu queria montar algo que gerasse uma experiência e tal. Eu estudo isso há anos, mas nunca tive coragem, porque, caramba, eu não tenho conhecimento tão profundo nessa área, que é uma coisa mais gourmet e tal. Uhum. Será que vai dar certo? Às vezes o tempo não dá. Então, olha aí, mesmo sendo empreendedor, mesmo tendo muita experiência, é um negócio que está fora do meu dia a dia, está fora do meu escopo, né, Sim. de entendimento. Então, a gente precisa empreender por competência e empreender menos por impulso, porque nem sempre é dinheiro. Às vezes a pessoa começa a empreender, até tem um investimento, mas ele não tem conhecimento, ele não tem estratégia, ele não desenvolveu corretamente as ações, ele não fez um plano, ele não avaliou o planejamento e aí começa a sangrar o negócio. Por quê? Porque quer que o negócio dê resultado imediato. E normalmente não funciona assim. Você precisa ter um tempo de maturação. E aí o Brasil tem uma estatística negativa. O Brasil hoje é o segundo país que mais empreende no mundo, mas é o primeiro que mais fecha nos 2 primeiros anos. Então a gente tem uma volatilidade muito grande de negócios que fecham. Bom, eu sempre digo que a pessoa tem que empreender por competência. Eu sei que a gente empreende muito por impulso, por necessidade. Isso é uma coisa que o brasileiro, de um modo geral, já vem com isso de berço, né? Tem que Sim. empreender e tal. E eu vejo até uma mudança que eu acho bem importante, que é a mudança de pensamento, principalmente dessa galera mais jovem, que está indo aí fazendo seu curso superior, curso técnico e tal, mas ele já tem na sua cabeça a ideia de que, pô, empreender é uma alternativa legal. Porque antes as pessoas tinham muito aquela ideia de que eu vou formar, eu vou fazer um curso porque eu quero ter um emprego, uma carteira assinada, eu quero fazer um concurso e tal. E hoje Sim. eu já percebo uma situação diferente. Então, mas antes de mais nada, a gente não pode fazer as coisas de um modo geral por impulso. Eu sei que o impulso é legal, dá aquela dinâmica e tudo, é uma coisa inesperada, é importante, principalmente quem é mais jovem, gosta do inesperado, viver Sim. aquela experiência e tal. Mas, gente, negócio, principalmente em segmentos que nós temos grandes tubarões, que nós temos grandes concorrências, que nós temos um nível de exigência muito grande, querendo ou não, o nosso cliente hoje não é bobo mais. Qualquer que seja o segmento que você vai atuar, tu tem um nível de cliente altíssimo, os caras já sabem. Pô, a informação está disponível para qualquer lugar. Eu falo, agora há pouco a gente estava conversando sobre corretor de imóveis, né, que é uma área que é forte, né, venda, tá venda no Na sangue. veia aquilo ali. O que era o corretor de imóveis há 15 anos atrás, 20 anos atrás? Ele era o senhor de todas as coisas, porque ele tinha total conhecimento de tudo e o cliente não tinha conhecimento de nada. Tudo que ele falava era uma verdade absoluta. Por quê? Porque não tinha acesso que tem. Hoje, o nível de acesso à informação que você tem,
o cidadão tem que estar armado no bom sentido, tem que estar absolutamente preparado para atender um cliente. Porque o cliente hoje sabe de tudo. Ele sabe de metro quadrado, ele sabe avaliação econômica, ele sabe de documentação, ele sabe de financiamento. O cara chega para o outro e diz assim, olha, vou conseguir financiar para tiro a juros zero. Olha aqui e tal. Aí o cara, tá bom, rapidinho. Ele vai numa planilha que está disponível, grátis e tal. Eu falei, não, pô, não é juros zero, tem juros aqui, tu tá mentindo para mim. Ou seja, o cidadão tem que estar preparado para vender, né? Então, como eu falei, hoje, para você empreender, de um modo geral, você tem que estar preparado, ter conhecimento daquilo e não empreender apenas e exclusivamente pela necessidade e pelo impulso. E outra coisa, não é só dinheiro, né? As pessoas pensam que os negócios não dão certo, e o Brasil tem uma estatística negativa de negócios que não dão certo nos 2 primeiros anos, mas em muitas situações o problema não é o investimento, mas é como você gere esse investimento, é como você coloca esse dinheiro no negócio. Se você não tem conhecimento dele, não é porque o seu João, que vende cachorro-quente do meu lado e que é um sucesso, que tem fila de espera, se eu montar um cachorro-quente igual o dele, do ladinho dele, eu vou ter os mesmos níveis de sucesso. Não, porque eu não sei como é que é a maturação dele, eu não sei qual foi o expertise, o conhecimento. Aquela história que tu falaste, o feeling é a experiência, né? A gente tem que adquirir aquilo, ter casca para aquilo ali. Então é importante a gente entender que hoje você empreender é algo importante, acho que é válido, mas você precisa se preparar para isso. As pessoas não podem ser rasas, né? Elas não podem querer montar um negócio simplesmente porque alguém montou e que está dando certo. Você tem que se preparar para aquilo. Há um tempo atrás, um colega canadense, Martin Messier, inclusive nós criamos um grupo na época, um grupo, um núcleo de empreendedores e tal, foi bem legal, ele voltou para o Canadá e ele era o dono daquela toca da empada. Pô, empada é um negócio fácil, né? Pô, fazer empada, pô, todo mundo sabe fazer empada, vai lá no YouTube ver como é que faz uma empadinha e tal. Mas o cara se transformou no maior vendedor de empada de São Luís, pô. Criou 9 unidades da toca de empada, ele transformou um negócio. Mas ele falou, Ricardo, eu passei 1 ano testando, 1 ano. 1 ano testando massa, 1 ano testando recheio, levava para o almoço de domingo, verificava se a galera gostou, o que é que estava achando, precisava de mais sal, precisava de um sabor diferente e tal. Passou 1 ano testando uma coisa simples de fazer, para poder ter sucesso. Então, gente, como é que tu quer abrir um negócio, às vezes com um nível de complexidade grande, e acha que o negócio vai dar resultado em 2 meses? Não funciona dessa forma, né? Então, assim, as pessoas têm que ter essa percepção, acho importante para o teu negócio dar certo. E aí, como tu perguntaste, e aí, em qual momento a gestão entra? Como eu falei, no início, o planejamento é muito importante. Você precisa vender, sem dúvida. Agora, o período de maturação é que, para que você tenha uma gestão mais efetiva, mais robusta, pelo menos a partir de 3 meses, você já começa a pensar numa gestão mais efetiva, controles financeiros melhores, avaliação estratégica, desenvolvimento de um plano mais robusto, mais indexado com outras coisas, identificando cenários, avaliando, mapeando, criando produtos e serviços. E outra coisa, o teu negócio dá certo hoje, tu já tem que pensar em algo diferente para amanhã. Porque tu tem um nível de cliente que quer o tempo todo ser surpreendido, né? Eu digo que hoje ter um negócio é um desafio diário. Tu dorme feliz da vida e acorda com 2, 3 concorrentes fazendo melhor do que tu. Então você precisa ter o conhecimento para estar o tempo todo desenvolvendo isso. Eu já até falei numa palestra uma vez que nós empreendedores somos insatisfeitos por natureza. Nós somos insatisfeitos, a gente nunca está feliz com o que a gente tem. Mas não é porque a gente quer, não, é uma necessidade. Se a gente estiver feliz e tranquilo, alguém vai passar por cima da gente. Total. As coisas estão funcionando bem hoje, mas tem um cidadão que está pensando o que tu está fazendo para fazer melhor. Não dá mais. Hoje tu tem um cenário muito aberto, todo mundo olha, todo mundo faz, e aí tem aquela máxima, quem chega primeiro, ganha primeiro. Mas em seguida ele tem que fazer algo diferente para ele continuar ganhando. Senão o outro vai lá e ganha. Cara, é muito louco porque quando a gente conversa sobre gestão, principalmente, mas vendas embutido, a gente tem como é que eu posso dizer isso? Mas tem uma pegada social complexa, que eu adorei o que tu trouxe sobre empreender por impulso versus empreender por competência. E hoje, se a gente pegar um cenário cultural, histórico e social do Brasil,
competência é uma das coisas que menos a gente tem, de forma geral. E é muito complexo. Enquanto impulso, a gente precisa ter muito, como tu falaste. A gente empreende muito por necessidade, pelo cenário que a gente vive. E sem entrar em muita questão de posicionamento político ou econômico, mas, de certa forma, tem uma dualidade muito complexa da gente discutir. E eu queria ver tua opinião sobre isso, que é o seguinte. Eu vejo que no meu mercado digital, principalmente, depois que surgiu o digital, aumentou absurdamente o número de empreendedores no Brasil, porque aprenderam a fazer alguma coisa com os infoprodutos, como tu tem um negócio em casa, o MEI, por exemplo, ajudou muito também a abrir empresas e tudo. E a gente tem um nível de consciência, um nível de competência baixo para uma barreira de entrada mais baixa ainda. Isso é complexo da gente trabalhar, porque, pô, beleza, eu vou empreender por competência. Mas muitas das vezes a gente não sabe nem o que a gente tem que aprender para abrir um negócio. E aí eu vou dizer pro tiozinho que vende pastel na esquina, que já tá lá há 10 anos, vou entender o que ele faz. Às vezes ele não sabe o que é uma margem. Qual que é a tua margem? Quanto que tu vende? Mas ele sabe fazer todas as outras partes do negócio. Onde eu quero chegar com essa conversa? Eu quero entender qual que é a tua visão, ainda nesse tema de empreender no impulso versus empreender por competência, como que tu enxerga essa linha tênue de incentivar o empreendedorismo versus capacitar o empreendedorismo? Porque muitas das vezes isso está competindo. Não sei se tu conseguiu entender essa linha de raciocínio. Bom, primeiro, João, a gente tem um problema estrutural, né? Nós temos um país onde houve um estímulo muito grande para o paternalismo, né? A gente tem muito isso. Eu sei, a gente não está aqui falando de política, não é essa a ideia, mas isso é a essência. Uhum. Se você for... a economia de um município ou de um estado gira muito em função do salário do funcionário público, a quantidade de pessoas que estão envolvidas, direta ou indiretamente. Isso é dado, não é opinião, gente. É dado, eu não estou falando aqui, Uhum. Isso é dado. Se você pegar os dados estatísticos, vocês vão ver que a economia de um município, de alguns municípios, elas precisam fundamentalmente do dinheiro da prefeitura, do dinheiro do estado, porque senão a economia não roda. Por quê? Porque eu não tenho gerador de riqueza dentro desses municípios. Eu gosto muito de rodar, às vezes, de carro e tal, e eu vejo municípios que não têm geração de renda, não tem riqueza lá dentro, não tem produção. Então, o que falta aí? Falta capacitação para que as pessoas tenham conhecimento e busquem alguma coisa para desenvolver. Enquanto eu não estimular isso, e isso tem que ser algo que tem que ser estimulado de cima para baixo. Quem está gerindo o país, gerindo o estado, gerindo o município, ele tem que estimular essa capacitação. Porque é essa capacitação que vai gerar condições de tu empreender por competência. É essa capacitação que vai gerar necessidade de que você precisa aprender mais, que não é suficiente para você abrir o seu negócio. Porque, gente, é aquela história, a ignorância, ela leva ao erro. Uhum. Se você não tem um conhecimento, você não sabe do perigo que você está correndo, porque você não conhece. Aquilo ali pode ser um caos, pode te botar ainda mais pro buraco, mas tu não conhece. Agora, se tu tiver conhecimento, se tu for buscar esse conhecimento, for estimulado a buscar esse conhecimento, tu vai ter uma perspectiva, uma possibilidade muito menor de dar errado. Agora, isso também tem que partir de cada um, né? Eu acho, e aqui, gente, pelo amor de Deus, eu tô fazendo aqui, eu tô falando aqui do fundo do coração, é algo que eu acho que a gente precisa repensar também. Tem muita gente que se acomoda com algumas coisas, né? Tipo, assim, pô, não tá legal, não tô conseguindo, não tô tendo oportunidade, mas você conseguiu sair da sua área de conforto, da sua zona de conforto, para desenvolver alguma coisa, para se capacitar, para buscar alguma coisa. Eu sempre não gosto muito de dar esse exemplo, porque já passou, foi uma coisa ruim para todo mundo, mas falar de pandemia é um negócio que lembra que nós passamos, sei lá, um ano não, mas pelo menos 6 meses presos dentro de casa. Teve gente que não leu um livro, que não assistiu um curso pelo YouTube, que não fez absolutamente nada, passou 6 meses sem fazer nada. Caramba, aproveita esse tempo para te capacitar, aproveita esse tempo para abrir horizontes para ti. E às vezes a gente não faz isso. A gente acomoda. Então, como é que eu vou ter sucesso? Como é que eu vou buscar alguma coisa se eu não estou investindo nisso? Eu conheço
Eu vou te falar um negócio que é verdade. Eu já dei muitos treinamentos e eu já dei treinamento, empresa pagando o treinamento e o funcionário chateado. Por quê? Porque ele queria estar em casa. Não, não gostei, não. Caramba, é meu sábado à tarde. Eu disse, meu amigo, você está tendo uma oportunidade de te capacitar, de abrir teu horizonte, de ter uma perspectiva. Sabe aquela coisa de quando tu começa a ler? Caramba, é um mundo novo que abre para ti quando tu lê alguma coisa. Imagine tu conhecer uma ferramenta. Hoje se fala tanto de tecnologia, de tantas coisas, e tem pessoas que absolutamente não sabem o que está acontecendo. Pode ser uma verdadeira revolução aí. E as pessoas estão por fora, muitas pessoas. Sim. Então eu acho assim, a gente tem que se preocupar muito com a capacitação. Eu acho que essa coisa do querer empreender tem que estar ligado diretamente com o nível de conhecimento que eu preciso absorver. As pessoas precisam ter isso. E outra, gente, nós temos que ter humildade de dizer o seguinte, olha, eu não sou bom o suficiente para isso aí. Eu tenho que aprender sobre isso, eu tenho que estudar sobre isso. A gente tem que pegar o nosso tempo, fracionar ele como um tempo para aprendizado. Por quê? Porque aquilo vai fazer tu melhorar. Caramba, tava todo mundo aí, final de ano, férias e tal, recesso. Mas a gente tem que estudar. Por quê? Porque 2026 está chegando. E as pessoas cobram, elas querem novidade. Eu trabalho com capacitação, eu trabalho com treinamento, eu tenho uma escola, eu tenho uma instituição de ensino superior. O que as pessoas querem? E aí, quais são as novidades? O que vai vir? Quais são as perspectivas para 2026? Eu preciso entender o que vai acontecer. Exatamente. Como é que eu vou dar um posicionamento para alguém se eu não estudei? Desculpa, se eu não estudei aquilo, é emoção de estar aqui, viu, gente? A gente acaba se emocionando. Então, e professor também gesticula pra caramba. Então, enfim, eu acho que a gente tem que estimular, sim, todos a se capacitar. Gente, quando eu entro numa sala de aula, a primeira coisa que eu digo, isso aqui é o mínimo. É o mínimo, gente. 1h30 eu vou estar com vocês. Isso não vale nada. Isso aqui é só a cerejinha do bolo. Você tem que aprofundar. Você tem que estudar muito mais. Você tem que trazer dúvida para cá. Você tem que me estimular também a estudar. É 1h30, te dedica o teu máximo ali, né? Pô, e outra, te dedica antes também, né? Te Sim. prepara para aquilo, né? Então, eu acho que vai mais ou menos nessa linha. Se a gente quer resultados, a gente tem que buscar esses resultados através de muita competência, através de muito conhecimento, e a gente tem que estimular isso em todos os níveis, tanto na esfera familiar, governamental, empresarial, a gente tem que estimular isso. Eu tive um relato de um aluno, a nossa experiência com o aluno é legal, o aluno traz muita coisa pra gente, né? O aluno E tu falar de aluno, qual dos 300 mil que tu já deu? E eu vou lembrar, né, de todo. Teve um aluno que chegou pra mim e disse, professor, eu vou ter que cancelar minha pós. Eu falei, por que tu não tá gostando? Eu falei, não, tô adorando. Eu falei, pô, qual é o problema? É porque tem sábado à tarde. Eu falei, cara, é um sábado à tarde por mês. Será que tu não pode vir um sábado à tarde por mês? Não, o meu gerente não tá liberando, ele tá me botando falta. Digo, rapaz, ele tá te botando falta porque tu vem uma vez por mês Na pós-graduação. na pós-graduação te aperfeiçoar. Ele falou, professor, eu acho que ele tá com medo, porque ele nem terminou o nível superior, eu já tô fazendo uma pós. Olha o nível de pequenez, né? de coisa pequena que o gestor... Que líder é esse, pô? Que líder é esse que impede o teu time de crescer? Ou seja, infelizmente ainda tem esse cenário com essas lideranças, então eu acho que a gente tem que estimular o conhecimento o tempo todo, a gente tem que buscar o tempo todo, trazer, vem para cá, bora estudar junto, não prende o conhecimento, diversifica ele, dilui ele, mostra ele para todo mundo, porque no futuro próximo você vai perceber que aquele conhecimento que você está repassando vai ser extremamente benéfico para ti, porque vai melhorar. Quando tu conectar com pessoas que têm conhecimento também. Porque uma coisa ruim é tu estar numa reunião e só você fala. Só a tua opinião é verdadeira, ninguém te contradiz. Tu pensa que tu tá arrebentando, mas é possível que tu esteja falando um monte de bobagem. Mas ninguém tem coragem de questionar. Por quê? Porque não tem conhecimento para te questionar. Mas tu tá falando bobagem. É porque tu tá ali. Será que tu te sente feliz com isso? O líder que acha que não ser questionado é fazer uma liderança efetiva, bom, não é a minha linha de raciocínio. Mas eu acho que a gente tem que estar buscando o tempo todo essa coisa do empreender, mas com muito conhecimento, estimular esse conhecimento, eu acho que é fundamental. E assim, gente, a gente não está desestimulando você que tem uma ideia, uma necessidade de empreender a não empreender. Pelo contrário, a gente está falando que você precisa saber o mínimo para começar a fazer aquilo. Perfeito. Então, tava conversando com Carreira, que agora eu tô abrindo um negócio em outra área que eu nunca vi antes,
mas eu sei os fundamentos de negócio, eu sei os fundamentos de growth, marketing, tudo que eu trabalho, e eu falei, cara, meu sócio no negócio é o especialista naquilo ali. Então a parte técnica é contigo, meu lindo. Perfeito. Agora vamos aqui fazer isso aqui. Então, mas de novo, não é por impulso, é por oportunidade e a gente tá Perfeito. buscando se preparar. Então, pô, é um nicho que eu nunca atuei antes, que é da área da saúde que eu te falei. Mas tu tá buscando Mas eu competência. tô buscando competência. Eu vou pra São Paulo agora, vou aproveitar, vai ter um congresso nacional dessa área. Eu falei, Pronto. opa, vou lá Pronto. participar, entender o meio, tá envolvendo. Porque, gente, falando de competência, a gente tá saindo do âmbito empresa e vindo pro âmbito pessoal. A gente tá falando de uma gestão pessoal. E eu tenho refletido muito esses últimos tempos, porque um gatilho que eu tive em um evento, eu fui para um evento em Salvador recente, como espectador, e eu ouvi uma frase que ela mexeu comigo pra caramba. E ela tá eu tô usando ela pra mexer com todo mundo. Que uma das coisas que mais me irrita no comportamento das pessoas é o comportamento de mediocridade, que é o que tu tava falando. Sobre o gerente, porque ele não tem, em vez dele procurar alcançar o funcionário dele e se inspirar naquilo, não, ele quer boicotar a pessoa. Perfeito. Esse sentimento de mediocridade é o que mais me irrita. E eu não. No nosso time, há muitos anos, a educação é um dos principais pilares. Tanto é que eu pausei os treinamentos que eu faço toda quarta durante alguns meses. E eu percebi que foi o maior erro que eu já cometi. Porque eu achava que parar toda a empresa durante uma hora durante a quarta-feira estava prejudicando meu negócio. Pelo contrário. Meu time, quarta-feira, segunda a gente faz a reunião semanal, e quarta são os 2 únicos compromissos que toda empresa para fazer. E são os compromissos que mais fazem a galera ficar engajada. Porque negócio tu vai ter problema o tempo inteiro, né? E a mediocridade me irrita porque eu penso assim, cara, se é desse jeito que tu trata um funcionário teu, ou se é desse jeito que tu trata tua casa, teu espaço, tua esposa, teu marido, é esse jeito que tu faz qualquer coisa. A frase que me impactou foi isso. O jeito que tu faz uma coisa é o jeito que tu faz todas as coisas. E eu comecei a pensar e refletir sobre mim mesmo. Falei, cara, tudo que eu me proponho pra fazer, eu tento dar o meu melhor naquilo. E aí eu vi um vídeo do Terry Crews, que é o pai do Chris. Todo mundo conhece ele como pai do Chris, o Julius. Que ele fala isso. Se eu tô varrendo o chão, se eu fui contratado pra varrer o chão, eu faço aquele trabalho como se eu estivesse ganhando $1 milhão. Ou seja, eu dou o meu melhor naquilo. E a gente tem essa sensação de mediocridade. Se tu, na tua cabeça tu é medíocre, tu vai espelhar aquilo pra tua vida, pô. Com certeza. Então, trazer essa ideia de competência, gente, é uma das coisas primordiais. Eu digo que a gente precisa trabalhar 3 pilares principais o tempo inteiro, que são quais são os nossos papéis na vida, a gente precisa trabalhar o nosso eixo interno e os ambientes que a gente tá. Então, os papéis. Eu não vou me capacitar só como empreendedor. Por exemplo, um dos problemas que eu tive pelo burnout que eu te falei foi porque eu estava executando um único papel na minha vida inteira, que era o de executivo. Eu tinha esquecido o meu papel de marido, eu tinha esquecido o meu papel de filho, o meu papel de amigo, o meu papel de pai, porque eu tinha acabado de ser pai. E a culpa pelo papel de ser pai, eu me sentindo culpado ali de, pô, será que como é que eu faço pra eu estar mais com meu filho? Como é que eu faço? Aquilo ali me fez entrar numa neura, numa doida que realmente me deu burnout, passei por uma crise de depressão e ansiedade. Eu conto isso abertamente porque é uma forma das pessoas tirarem esse tabu de ir em psicólogo, de ir em psiquiatra, porque, cara, se tu tá se sentindo mal, vai. A doença do século é depressão. Verdade. E quando eu falo de papéis, é isso. Eu penso assim, cara, imagina dois cenários. O cenário que tu tá no papel de carreira, dono de negócio. Dono de negócio passa o dia inteiro resolvendo BO. É nossa vida. É estresse, é alegria, é tristeza, é raiva, é ranço, é tudo. Esse tu tá executando um papel de dono de negócio. Mas tu tem filha. Tenho 2. 2 filhas. Agora imagina, se tu chega em casa com o papel de dono de negócio, estressado, puto, com raiva, tu vai perder aquele momento que é o teu momento de descanso, de alegria, e tu vai acabar descontando em pessoas que não tem nada a ver com aquilo. E foi isso que eu comecei a me observar.
Perfeito. Tinha dias que eu chegava eu nunca fui de explodir com ninguém, nada do tipo. Quando eu tava mal, eu só ficava calado. E parecia que eu entrava num limbo mental anestésico, assim. Tinha vezes que eu chegava em Meio em casa, transe ali. dava um beijinho no meu filho bebê, na minha esposa, sentava no sofá e ficava numa. Nossa, eu ia usar uma palavra terrível. Mas uma perda de tempo terrível em rede social. Porque pra mim aquilo ali era o meu descanso. Enquanto eu podia estar dando suporte pra minha esposa, estar do lado dela, sorrindo, assistindo uma série, vendo um Tu filme. tava meio no automático, né? No automático. Mas por quê? Porque houve essa inversão de papéis. Então, hoje, vamos lá. Depois daqui eu vou pra casa. Eu estou no papel agora de quê? De entrevistador de podcast. Terminar esse papel aqui, eu vou pra casa. Eu tenho que transformar ao longo do meu caminho pra casa no meu papel de pai e marido, que é o próximo que eu vou assumir. Então não tem cansaço, não tem falta de voz, não tem pensar em problema de empresa, não tem nada, meu filho. Meu foco é ali, eu tenho que estar presente ali, naquele momento. Porque às vezes a gente esquece do quanto é importante um abraço de um filho, o quanto é importante tu sentar no chão com ele, brincar com um brinquedo. E aí tu perde a paciência porque a casa toda tá bagunçada e tu manda ele arrumar e ele quer só que tu vá arrumar junto com ele. Sabe, essas pequenas coisas, essa presença, eu comecei a refletir muito sobre isso. Porque depois que eu comecei a ficar bem, eu fui refletir para que eu nunca mais atingisse esse estado de novo. E uma das principais coisas foi essa, foi inversão de papéis. E aí isso envolve os outros dois pontos, que é o eixo interno e o ambiente. O eixo interno é o quê? A tua fé, tua espiritualidade, seja lá qual fé seja a sua, mas é tu olhar para dentro. Então, eu me afastei muito achando que eu estava próximo, porque eu tinha uma crença do seguinte, e essa crença eu mudei recente, bem recentemente, tem uns 2 meses. Acho que pelo acesso à informação, a gente acaba tendo uma obesidade mental e diversas opiniões, em vez de buscar fundamento. Eu comecei a me afastar da igreja, porque eu entendia que a religião era um ambiente falido. Eu não entendia o motivo real da religião, então eu dizia que eu não tinha religião. Só que eu comecei a me sentir mal, porque eu não tinha uma tribo, um ambiente, eu não pertencia a lugar nenhum. E aí eu fui pesquisar, refletir minhas crenças e tal. Tudo bem, se tu me chamar pra ir na tua igreja, sei lá, Batista, eu vou na Batista, eu vou contigo, é o mesmo Deus, eu vou na Adventista. Mas eu sempre convivi na católica. E eu nunca falava que eu era católico. Eu ficava assim, eu falei, cara, por que eu me afastei da igreja? Ah, porque a igreja é isso, igreja é aquilo, religião é aquilo. Não, não, não. Cara, é o ambiente que tá ali e é a tua intenção com aquele ambiente. Então foi no meu eixo interno espiritual, eu fui perceber que eu tinha me afastado da casa de Deus. E isso estava me fazendo uma impressão errada. E aí eu olhei pro lado, vi assim, minha esposa, a gente nunca tinha parado pra pensar o quanto a gente queria casar na igreja. Agora como é que eu vou casar na igreja se eu tô longe da igreja, né? E aí uma das minhas metas de 2025 e 2026, inclusive tá aqui no meu coisa, é me aproximar mais de Deus e casar na igreja. Olha aí, que maravilha. E claro, meu maior incentivo é minha família. Então, trazer essa reflexão para 2026 eu acho muito legal. Porque, cara, se eu tô num ambiente aqui contigo de aprendizado, de tudo, a gente tá num ambiente organizado. Pô, imagina se esse estudo tivesse um caos. A gente estaria calmo aqui? A gente estaria conseguindo pensar de uma forma legal para falar? Não, a gente estaria em desarmonia, né? Então, como eu tava falando, o eixo interno, me encontrei na espiritualidade, casar na igreja e tudo, fora valores também. Porque eu percebi, analisando de fora, depois que eu me curei da minha doença, que eu tá, depressão, ansiedade, burnout e tudo mais, eu fui ver que eu estava construindo um sucesso alheio, não era o meu sucesso. Como assim? Eu percebi que muitas das vezes a gente acaba tentando copiar o sucesso que a gente vê de outras pessoas. E a gente não para pra olhar pra dentro da nossa identidade, qual que é o nosso sucesso, qual é o sucesso que a gente quer. Eu fui ver pros meus mentores, olhei ao meu redor, as pessoas que eu mais admirava nunca eram completas. Ou seja, não tinham algum ponto de valor, de virtude que eu queria ter. E principalmente no nosso mercado de marketing digital, é muito uma ostentação, é muito uma loucura, uma falsa ideia de facilidade, né? E eu nunca acreditei nisso. E aí
parei para refletir nisso. E comecei, de novo, a desenhar quais eram os meus valores. E eu aprendi com... Fui no evento do Wendel de Carvalho que eu tava falando. E ele falou sobre vícios e virtudes. Que a gente tem muitos vícios que a gente tem que matar e substituindo eles por virtudes. E aí eu peguei esse conceito, falei, cara, vícios versus virtudes. Quais são os meus vícios, quais são minhas virtudes? E comecei a desenhar. E desenhar, de fato, minha vida, minha identidade, tudo mais. E eu fui ver atitudes que me levaram a ficar doente, era porque eu tava construindo um negócio de outra pessoa, de uma outra identidade. E eu falei, nossa, cara, eu saí de mim mesmo, porque eu acho que tu errar sendo você mesmo é até triste, mas tu aprende. Mas quando tu acerta pra um sucesso alheio, tu nem tem a sensação boa de ter acertado, sabe? Então isso é bem profundo, bem complexo. E pra fechar essa linha de raciocínio, pra ver tua visão, que eu acho que eu já fiz um monólogo aqui também. Mas, cara, é muito louco. E eu queria trazer muito nesse episódio essa visão, porque a gente sai do âmbito empresa e vai pro âmbito humano, né? A gente falou no intervalo que todo gestor, todo empresário, empreendedor é o ser humano. E às vezes a gente inverte esses papéis. Qual que é a tua visão sobre isso? Olha, um monte de coisa maravilhosa que o João falou aqui, e que tem muito a ver com essa história da gente de empreender, né? Uma das coisas que eu sofro muito também é esse envolvimento, como eu te falei, a gente é um insatisfeito pelo negócio, a gente quer Sim. sempre algo a mais, quer sempre melhorar, tem aquela pressão pelos resultados melhores. E querendo ou não, as pessoas elas já criam uma expectativa. Antes, quando você não tem ainda uma história, as expectativas não são tão altas, mas quando você entra numa sala de aula, numa palestra, num treinamento, as expectativas são sempre muito grandes. E a gente se pressiona muito, né? Eu vejo que essa história, que esse relato, viu, gente? Esse relato do João foi maravilhoso para a galera pensar com calma, né, sobre tudo que a gente faz no nosso dia a dia. Mostra um pouco disso. Com certeza tu te pressionava muito. Tu Uhum. tem que fazer, tu tem que dar o resultado, tu tem que ser o melhor daquilo que você faz. Sim. Que isso é uma cultura que a gente vê hoje. As pessoas hoje, dentro de uma rede social, tem que ser a foto, a luz mais bonita, a imagem mais bonita, o local onde você está, aquilo tem que estar perfeito, porque senão aquilo não vai ficar legal, eu não vou me mostrar bem. Mas, gente, nós não somos assim 24 horas, nós não somos perfeitos, nós não estamos o tempo todo maquiados e com o cabelo no gel. A gente perde a humanidade. Pô, e eu sofri muito com isso, porque tu falaste de uma coisa que aconteceu demais comigo. Essa falta é o desequilíbrio, né? A gente acaba dando um peso muito grande pro teu dia a dia, pro teu negócio, e esquece pilares que são fundamentais para te resistir e continuar Perfeito. conseguindo criar, desenvolver, Uhum. inovar. Gente, eu vou contar um negócio para vocês aqui, que eu tô claro, a base de tudo, você falou, a base de tudo é a família, né. Eu tenho uma família muito sólida, né, as minhas 2 filhas e a minha esposa. Eu sou casado há quase 25 anos, Legal. namorei 6 anos, ou seja, são 30 anos de relacionamento. E hoje é muito difícil tu ver relacionamentos duradouros, Eu né. fiz 11 dia 1º. 11 anos. Mas tu é um jovem, né, que É. já tem 11 anos de relacionamento, né. Uhum. Então eu tenho já 30 anos de relacionamento, 24 anos de casado. Então, com uma mulher maravilhosa, a Michele, que é uma sustentação importante, porque ela é empreendedora também, né, e isso é um outro grande desafio, é você manter o equilíbrio, e isso eu estou sendo cobrado em casa, porque a gente sabe que a gente acaba abdicando de um monte de coisa, e uma das coisas que a gente mais abdica é do convívio com a nossa família, Sim. com o nosso filho, com a nossa filha, com a nossa mãe, com o nosso pai. Eu perdi meu pai há 3 anos, e o tempo que eu mais fiquei com ele, assim, que eu estava com claro, eu morei, né, com eles muito tempo, mas depois que eu saí de casa eu convivia pouco com eles, né. Por quê? Porque negócio, trabalho, viagem, não sei o quê, e eu tive pouca, eu falei assim: "Pô, eu tive um delay imenso com meu pai que eu poderia ter aproveitado mais". Infelizmente ele faleceu, e o momento que eu fiquei mais próximo dele foi quando ele ficou doente, porque eu tinha que estar lá todo dia.
Então, a gente às vezes perde essa oportunidade, o negócio é muito importante, mas a gente tem que criar negócios que comecem a girar sem uma necessidade tão intensa e Sim, imediata nossa. E isso é falha nossa também. muito. Eu estou tentando melhorar isso, mas eu tenho um problema sério de delegar, eu tenho um problema sério de acreditar que outras pessoas podem fazer melhor do que eu. E tem muita gente que pode fazer melhor. Tá no teu dia a dia, às vezes tu não acredita naquela Uhum. pessoa. E tu acaba tu absorvendo tudo para você, só você sabe fazer, só você sabe decidir, e aquilo vai te matar, pô, porque aquilo ali é uma coisa que vai se voltar contra você. Porque tu não vai ter tempo mais para nada. É o que acontece. Aí tu começa a ter problemas de saúde, tu não tem tempo mais para conviver, porque não é só a questão física, não é só a questão do corpo, mas é a questão da alma, da cabeça, né, de você estar ali. E as minhas filhas foram crescendo. Antes era só minha esposa que me cobrava. Dizia: olha, tu tens que dar uma parada, tu tens que dar uma segurada, tu tem que equilibrar mais, fazer uma atividade física, ficar um pouco mais em casa, sei lá, dar uma caminhada. Aí minhas filhas foram crescendo, uma está se formando agora em medicina e já tem uma certa autoridade. Olha, papai, isso aí não tá legal e tal. E eu já começo a ter uma pressão grande em casa, né? Para que eu mude meus hábitos, né? Aconteceu um negócio comigo que eu achei interessante. Sei lá, numa terça-feira de manhã, eu assim, o pessoal lá em casa e tal, minhas duas filhas, pai, vamos dar uma caminhada. Eu falei, terça-feira de manhã, eu tenho que trabalhar. Pai, o senhor tem algum compromisso agora? O senhor vai bater o ponto na empresa? Tu é Não, dono ou tu é funcionário? não, mas eu sempre vou para lá às 8, 7h30. Mas o que que tem o senhor não ir? O que que tem? Aí eu fui dar uma caminhada ali na areia, na praia, 8h30 da manhã, numa terça-feira. Parecia que eu tava fazendo alguma coisa errada. Caramba, eu tô fazendo uma coisa errada. Não tá normal isso, não tá certo isso. Eu tinha que estar no escritório. Eu tinha que estar trabalhando. Cara, mas tu tem que saber dividir isso, pô. Tu tem que entender que o teu corpo pede socorro. Teu corpo pede socorro. As dores vão aparecendo, o cansaço vai aparecendo. E tu tens que fazer o equilíbrio. Então, isso é fundamental. O negócio é muito importante, mas a gente tem que criar mecanismos para que o negócio gire é, é, com as nossas, né, projeções, mas sem necessariamente a nossa presença direta. Sim. Você pode avaliar, você pode identificar através de relatórios, de índices e tal, como é que tá, mas tu não precisa estar o tempo inteiro naquilo, porque tu tem que fazer essa divisão. E eu acho importante essa tua mudança aí de hábitos, né, até te aproximar mais com a questão espiritual, que é importante, porque isso é uma outra coisa, viu, João? A gente começa a estudar mais, a buscar mais informação e tal, aí tu começa a fazer alguns questionamentos. Gente, tem coisa que não é bom tu questionar, tá tudo certo, é bom pro teu espírito, é bom pra tua alma. Ah, mas como é que aquilo aconteceu? A religião fala que é aquilo. Será que é possível? Ah, cientificamente, eu nem sei se é, mas eu vou acreditar nisso. Porque isso é bom pra mim, pô, eu preciso ter uma fé, eu preciso ter alguma coisa importante. Não adianta também eu sair questionando tudo. Caramba, só em conviver com aquela galera, com aquele pessoal, acreditar em alguma coisa maior, saber que tem alguma coisa superior aí que fez tudo isso aqui. Tudo bem se cientificamente talvez não seja absolutamente correto tu acreditar, compadre, vamos segurar um pouco a onda também, não vamos ser tão técnicos, né? Vamos O que que tu explorar tá mais. ganhando com isso? Nada. Porque pô, no final das contas, o que que a gente quer? A gente quer montar negócio, a gente quer ter resultado, é bom para nossa alma, é bom para o nosso dia a dia, é bom para o nosso espírito, é bom para o nosso corpo também, mas a gente também quer usufruir daquilo, Sim. né? Quer participar daquilo, ter pessoas que tu gosta. Então, esse é um ponto que eu acho importantíssimo e você que está empreendendo ou quer empreender, é importante ter esse equilíbrio. Eu demorei bastante para entender isso, né? Comecei a ter alguns problemas para poder entender isso. E uma outra coisa, eu tenho um desafio grande, que é separar o negócio o negócio do pessoal, assim, eu sei que é difícil separar, mas assim, tem que ter ali um ponto de corte, né? E eu tenho um desafio maior, porque a minha principal sócia, eu tenho outros sócios, mas a minha principal sócia é minha esposa, pô. Então ela convive comigo no meu negócio e dentro de casa. Como é que a gente faz para tirar isso? Foi um exercício para nós dois a gente fazer essa separação. Sim. Porque
ela fica mais na escola, eu fico mais na faculdade, mas a gente tem aquele ponto de intersecção, a gente está sempre nos dois negócios, né? Na escola nós temos outros sócios, na faculdade somos só nós dois, e às vezes tem um problema sério que a gente não conseguiu resolver na faculdade ou na escola, e a gente discorda, porque é normal discordar, e a gente leva isso para dentro de casa. Daqui a pouco a gente tá brigando dentro de casa do negócio. Falei, olha, vamos encerrar essa discussão. Vamos pro nosso papel de marido e mulher, não de sócio. Mudou o papel, muda essa chave aí que nós estamos brigando. Tá, nós estamos discutindo ainda da coisa que aconteceu de tarde, já tá de noite, vamos aqui, vamos comer uma pizza junto aqui com as meninas e tudo. E, caramba, e o que tu falaste também, às vezes é pouca coisa que é importante, viu, bicho? A minha filha mora fora há 5 anos, ela faz faculdade fora, 5 anos e meio praticamente, e ela não passa um dia sem falar comigo. Todos os dias a gente se fala. De manhã ela fala comigo e de noite ela fala com a mãe dela. Ela diz, pai, eu tenho que falar com os dois, porque se eu falo só com o senhor, a mamãe fica com ciúme. Se eu falo só com a mamãe, eu fico com ciúme. Esses 20 minutos, 15 minutos que a gente fala todo dia, para ela é uma coisa gigantesca e é bom pra caramba pra mim. Sim. Quando por algum motivo ela não me liga ou eu não ligo pra ela, eu não tenho essa história de que tu que me liga, tu me deu vontade de ligar, eu ligo, né? E tem momentos que ela tá, pai, não dá pra mim que eu tô aqui, já ela tá negócio de plantão, já na fase final do curso, mas depois eu ligo pro senhor, tal. Aí quando dá meio-dia ela me liga, mas aquilo faz falta. E é uma coisinha mínima, 15 minutos, 20 minutos, que às vezes tu diz que não tem tempo para fazer. Então, galera, isso é importante pra caramba, porque isso vai fazer você ser um empreendedor melhor, vai fazer fluir mais. É claro que se dedicar ao negócio é muito importante para o negócio dar certo. Mas você não pode deixar de entender que para que você tenha o máximo de dedicação para aquele negócio, você precisa ter saúde, você precisa ter uma vida também. Então, reservar tempos da tua vida para fazer atividades, para fazer coisas com a tua família, para fazer atividades físicas, cuidar do teu corpo também é muito importante. É um desafio grande para mim. Eu até brinco nas redes sociais, às vezes eu dou uma caminhada e tal, aí eu posto, galera, é o meu treinamento do mês. Aí a galera, pô, uma vez por mês só. Eu falei, calma, eu tô devagar, tô começando, pô. Então, aí a gente... Aí a gente... Mas eu brinco, né? Mas eu tô tentando me policiar e está melhorando, né? Uma vez por mês. Eu falo pra brincar. Não, sim. Mas a gente tem que ter esse equilíbrio para que a gente consiga ir mais longe, pô. Porque aí tu vai mais longe, entendeu? Eu acho que é fundamental. Eu tô aprendendo muito e aí juntar com pessoas que acrescentem, que agregam para você é sempre muito legal. Hoje nós temos um negócio colégio que eu tenho, além da minha esposa, mais 2 sócios. E a gente criou um modelo de negócio, hoje nós temos 2 unidades do negócio. São 2 negócios que, graças a Deus, está indo bem, nós estamos aí batendo metas e tal, que é o Colégio Objetivo, nas 2 unidades que nós temos em São Luís e Passo do Lumiar. Mas é um negócio que não precisa tanto do Ricardo na operação. Eu sou muito mais um avaliador, um analista do negócio, um conselheiro, porque eu tenho lá uma diretora de cada unidade tem a sua diretora que está ali no dia a dia. Os sócios se reúnem ali uma vez a cada 15 dias para analisar, para avaliar, para tomar algumas decisões, mas eu não preciso estar ali no operacional, sabe? Fechando caixa, avaliando aluno pedagógico, se tem nota, se não tem. Eu não preciso me preocupar com isso, eu tenho um time que faz isso. Então, é um negócio que hoje despende muito menos da minha participação direta assim no dia a dia. Então, é um negócio que eu digo, rapaz, nós criamos um modelo de negócio fantástico, porque a gente criou um modelo de negócio, a gente construiu um padrão, um modelo, criou as unidades elas vivem sozinhas, elas se tocam sozinhas, vão-se embora sozinhas, e a gente apenas avalia os resultados, identifica, define estratégia e tal. Por exemplo, vamos fazer uma reunião agora, a primeira do ano, já fizemos uma no final do ano passado, já para planejar e para avaliar se está tudo ok, se o orçamento está legal, se vai dar para investir naquilo outro. Hoje, o colégio, o modelo de negócio do colégio, ele é muito mais saudável para mim. O modelo de negócio da faculdade é menos saudável para mim, porque eu me envolvo muito ainda. Mas o modelo de negócio do colégio é muito mais saudável. E eu acho que esse é o canal. É você buscar desenvolver um negócio onde ele não precise tanto do teu envolvimento direto no dia a dia, para que você consiga ali realmente ter uma ideia da gestão, das decisões, das análises do que vai acontecer, né? Acho que é fundamental. Para ver se a gente consegue equilibrar e viver de uma maneira não é só viver mais. Agora, tu quer viver até quantos anos? Meu amigo, eu quero viver o máximo que eu puder com qualidade de vida. Sim. Não adianta eu viver 100 anos e 30 anos dando trabalho.
eu quero viver com qualidade de vida. Então, para que eu consiga isso, eu preciso fazer esse alinhamento. Esse alinhamento é muito importante. E, cara, tu falou algumas coisas bem legais, e o principal que eu tiro daqui é a diferença entre largar o negócio de lado e tu tá ali de uma forma mais estratégica. Sem ou dúvida. delegar versus delargar. Perfeito. Meu Deus, a dicção foi lá pra casa do... né? Mas, cara, é muito louco. Eu comecei a refletir muito sobre essa parte de autoconhecimento porque teve um dia que, quando eu tive burnout, eu passei 15 dias off. Por necessidade. E adivinha, o negócio não morreu, pô. O negócio continuou crescendo, continuou rodando. Isso virou uma chave na minha cabeça. Eu falei, cara, não dá. E é óbvio, há momentos da nossa vida que a gente vai ter desequilíbrio, gente. Se tu quer crescer em um lugar, em uma área da tua vida, tu vai ter que desequilibrar pra aquele lado. Não tem como. Sem dúvida. Agora, é a decisão que tu tomou. Então, eu aprendi muito com o Joel J sobre a palavra do ano. Ele fala sobre isso. E eu defini que a palavra do meu ano é congruência. Por quê? Porque por diversas vezes a gente é incongruente com aquilo que a gente promete pra nós mesmos. Eu tava lendo um livro chamado Storynomics, que é da minha área de marketing, que ele fala como você escrever melhor. Ele é do Robert McKee com outro cara lá. O Robert McKee é que tem a base de todo storytelling, até os roteiros da Pixar são baseados na metodologia dele. Eu peguei esse livro pra ler a caráter de capacitação profissional. Só que aí ele falou um negócio lá muito interessante. Ele falou sobre... e aí depois eu conversando com minha psicóloga, ela me explicou melhor o conceito. Vou falar aqui, gente, mas não é minha área, apesar de que eu tenho especialidade em neuromarketing e tal, mas não é minha área. Quando a gente fala de psicologia e tal, tem a consciência, tem gente que chama de consciência e tem gente que chama de eu. Que nada mais é do que, às vezes tu tá aqui na tua cabeça, e aí tu tá no apocalipse na tua cabeça. Aí parece que surge uma outra vozinha, que é a consciência, o eu, que a galera chama, que ele te observa de fora e fala, que é o teu subconsciente, né? E fala assim, o que diabo é que tu tá fazendo, senhor? Melhor aí, vá. Né? Não tem uma coisinha da gente assim? Que é assim, eu tô me desgraçando comendo um pudim e pensa assim, mas pra que diabo que eu tô comendo isso aqui? Eu não tô nem com fome. Pois é. Não é? Putz. E aí eu comecei a... Tirei esses 2 últimos meses, tudo que eu tinha que estudar, eu gosto muito de estudar todos os dias, eu mudei pra estudar sobre autoconhecimento. Porque eu falei, cara, eu preciso ser uma pessoa melhor. Só que eu sempre busquei ser uma pessoa melhor só no meu trabalho. Eu tenho que ser uma pessoa melhor por completo, em todos os papéis que eu assumi. E aí eu defini todos os papéis que eu queria pra 2026, só que já comecei a executar isso desde no finalzinho de outubro pra novembro, porque eu gosto da ideia de continuidade, não de começo. Então eu prefiro na virada de ano, e isso também eu aprendi estudando neurociência, que o cérebro ele gosta muito mais de uma continuidade do que de um começo abrupto. Então eu comecei dieta tem 2 meses, não foi no começo do ano. Eu comecei a fazer exercício físico antes de virar o ano, porque não tem como eu me transformar do nada. Eu preciso ir aos poucos, como tu falaste, a gente brincou. É bem mais traumático, assim, É do bem mais nada. traumático. Exatamente. E aí isso se tornou muito mais fácil quando eu percebi desse meu eu e transformei ele em congruente. Eu falei, cara, beleza, essa decisão que eu tô tomando é congruente com o que eu quero? Eu trouxe isso pro meu negócio. Eu tava, até falei com meus sócios recentemente, falei assim, cara, eu acho que a gente fez um planejamento estratégico, a gente faz de 6 em 6 meses, um mais completo. Uhum. E aí no meio do ano a gente fez um e definiu 3 eixos centrais pro nosso negócio. E porque a gente já tava começando a pegar cliente aleatório, fazer projeto aleatório. Eu falei, cara, a gente tá saindo do eixo, bora sentar e reorganizar isso. E aí, quando chegou no final do ano, eu refleti de novo. Falei, tá, agora eu preciso definir os eixos pra mim. Porque dentro da empresa eu tenho outros sócios. A empresa pode pegar, mas o que eu quero tocar aqui? A gente já treinou a equipe suficientemente bem pra tocar só. Uhum. Qual que é o diferencial maior meu na empresa? O teu no objetivo é fazer a empresa crescer, é expansão. Perfeito. Tu não vai conseguir expandir se tu tá no operacional, pô. Sem Então tu dúvida. é muito mais útil ali. É onde a gente se enxerga, né? Como ser útil. Perfeito, perfeito. E outra coisa muito impactante que tu falou foi a questão de culpa interna e a gente ficar se cobrando e tudo mais. E, galera, Verdade. se vocês pegarem ali, talvez, alguns episódios atrás, principalmente pela essência do projeto do Vai Lá e Faz, eu posso estar agora sendo
contrário ao que eu disse antigamente. E eu não tenho medo de dizer isso. Que a ideia do Vai Lá e Faz, eu te contei já a história, vou pular pro bloco final para te fazer a pergunta também, mas durante muito tempo, essa ideia do Vai Lá e Faz, na minha cabeça, ela vinha associada a uma alta performance excessiva, uma loucura, uma doidice que se eu não tava fazendo aquilo, eu tava me sentindo culpado por não estar, como tu tava na praia. Pô, tô na praia, por que, meu Deus, eu devia... Cara, relaxa, pô, relaxa. Falei, meu Deus. Eu fui pra um cruzeiro com minha esposa agora, no final do ano. A gente chegou no quarto, coisa mais linda. Uma varanda com o mar de frente. Minha esposa é apaixonada pelo mar. E eu também acabei me apaixonando mais ainda por causa dela. E aí eu olhei, nossa, cara, esse quarto é muito bom. É maior que às vezes um Airbnb que a gente pega em São Paulo. E um quarto lindão e tudo mais. Eu falei, eita, essa escrivaninha aqui bacana. Eu vou ligar o computador, trabalhar. Eu falei, cara, eu nem trouxe computador, que loucura. Tu já tava pensando em produzir alguma coisa. Exato. E eu realmente botei a cabeça e falei assim, beleza, eu tô aqui no meu papel de marido. É meu papel de descanso. Esquece. Perfeito. Não vou perfeito. fazer. Passei Curtir 4 dias, aquele 5 dias, momento. sei lá, foi maravilhoso. E aí eu entendi que a essência do Vai Lá e Faz, ela é sobre autorresponsabilidade. É tu entender que tu tomou a decisão de seguir aquele caminho, então siga aquele caminho, né? Não desvia pro positivo, não desvia, mas também não te culpa, não tem uma violência interna em respeito a isso. Que era uma das coisas que eu sentia muito, essa culpa, essa violência interna de me martirizar e de não sei o quê. E eu comecei a olhar, cara, é só uma caminhada na praia. Eu fiz isso essa semana com meu filho. Fui deixar minha esposa no trabalho, tinha que voltar, só que eu só tinha reunião 10 horas. Era umas 8h30 para 9 horas. Foi dar uma caminhada. Parei na praia, desci com meu filho tem 2 anos. Levei ele na praia. Cara, a felicidade dele, só de pisar na areia, de ir no mar, de não sei o quê. Aí eu fui lá na beira do mar, que eu gosto de, começo de ano, sempre ir no mar. Acho que traz uma energia boa, a gente tá próximo de Deus, então... Aí fui lá, fiz uma oração, passei 15 minutos, voltei. Parece que renovou a minha vida, pô, aquilo ali. Perfeito. E sem Uma culpa. coisa simples. Uma coisa simples. E pra gente partir pro bloco final, carreira, que foi incrível o nosso papo. E era exatamente assim, eu nunca planejo um podcast. Eu tenho uma linha de raciocínio que eu quero seguir, só planejo a primeira e a última pergunta, que a última pergunta é padrão, eu te contei isso. Mas eu acho que a gente trouxe da melhor da essência do que eu queria imaginar para esse podcast, que é a gente trazer a gestão pessoal e a gestão profissional. E a melhor pessoa do mundo para trazer para falar isso é você, claro. E a gente, como empreendedor, como ser humano, a gente tem vários momentos da vida que eu chamo de momentos vai lá e faz. E tenho certeza que ao longo eu já te preparei, tu já deve ter um em mente. Então, qual foi teu momento vai lá e faz? Olha, teve aquele momento, né? Quando eu desgarrei, vamos dizer assim, daquela coisa de ter a responsabilidade de precisar de algo fixo, né? De ter que ter uma renda, porque eu já estava começando a construir uma família e tal. E tinha começando o negócio de treinamento dentro da faculdade, ainda com os colegas de faculdade. Mas eu já era professor também, dava aula e tal. E aquilo ali era o fixo para mim, né? E aí comprei, né, financiado uma casa e tal. E estava vendo o seguinte, que eu estava me desgastando muito, não conseguia desenvolver o meu negócio e, ao mesmo tempo, eu não estava feliz com aquela loucura de só estar trabalhando para ganhar o dinheiro e tal. E aí eu cheguei num ponto e falei assim, cara, eu tenho que tomar uma decisão. Eu vou seguir qual caminho? Eu vou ser um profissional da educação ou eu vou ser um empreendedor da educação? Eu preciso entender para onde é que eu vou. Eu sei que eu sou um bom professor, a galera gosta da minha aula e tal, mas eu vou para onde? Eu vou para qual caminho? E eu tomei uma decisão drástica na minha vida, que foi essa coisa do vai lá e faz. Eu tinha comprado uma casa que estava pagando e disse assim, ó, vou vender a casa, vou viver de aluguel. Minha mulher ficou desesperada, né? Como assim, pô? Eu tô grávida e tudo, a gente vai ter neném agora. Falei, tudo bem, mas vamos dar um passinho para trás para que a gente invista no negócio. Eu preciso de grana para investir, para ter uma estrutura melhor, divulgar e tal. E a gente vai ter um retorno no futuro próximo, que foi o que aconteceu. Foi uma decisão difícil. Eu diminuí drasticamente a minha quantidade de aulas para que eu tivesse mais tempo para o meu negócio.
entrei de cabeça no negócio do treinamento. Na época foi criada a Excelência, Consultoria e Treinamentos, que depois se virou Faculdade Escola de Negócio Excelência, que é hoje a FAENE. E foi nesse momento, foi aquele momento que foi um divisor de águas. Eu tenho que tomar uma decisão, uma atitude. Eu tenho que abrir mão de alguma coisa, eu tenho que arriscar. Não dá para ficar sem arriscar. E a gente tomou essa decisão, teve esse risco, fui lá e fiz esse negócio, claro, com o apoio da minha esposa, apesar que no primeiro momento ela foi contra, mas depois ela acreditou, eu falei, acredita que o negócio vai funcionar. E graças a Deus funcionou e chegamos onde nós estamos. Mas é isso, as pessoas têm que ter esse momento também de tomar essa decisão, mudar essa chave, partir para aquilo que ela acredita. Claro, tu não vai fazer aquilo absolutamente nas cegas, né? Tu tem que pensar aquilo, planejar um pouquinho daquilo, entender que aquilo ali realmente pode dar certo, e cair de cabeça. Eu acho que é isso. E esse foi o meu momento, o momento que eu tomei essa decisão e parti para cima. Gente, eu conheci a FAENE e carreira e fiquei muito feliz porque eu não conhecia de perto e nem sabia sobre em São Luís, né? Eu morei em São Paulo 5 anos, então tava bem fora daqui. O quanto tá crescendo a parte de capacitação em negócios. Então a FAENE é uma faculdade especializada em negócios. E pra gente finalizar, queria dizer pra galera um pouco do que é a FAENE, onde que a gente acha você, acha a FAENE, quais são as redes sociais, como que é aí o teu business hoje. Bom, primeiro, mais uma vez, agradeço demais a gente poder participar do podcast aqui, João, muito legal. Essa discussão, esse bate-papo contigo foi legal pra caramba. Acho que, com certeza, a galera que tá assistindo, tá ouvindo, vai ter aí muita coisa para conectar com o seu dia a dia, né? E, bom, para falar com o professor Ricardo é fácil. Nas redes sociais é @Ricardo Carreira. Então, ricardo.carreira, @ricardo.carreira, vai ser fácil. Todas as minhas redes sociais são iguais, então LinkedIn, Instagram, Facebook. A mesma, eu não tenho ainda TikTok, mas está na hora de eu ter meu TikTok. E a FAENE, Faculdade FAENE, é www.faene.com.br ou @Faculdade FAENE nas redes sociais. A gente vai estar lá, cursos de pós-graduação, graduação, extensão, e agora nós estamos com uma novidade, né? Estava falando para o João, nós estamos trazendo para São Luís, ainda em primeira mão aqui, nós vamos estar aí nas redes sociais, divulgando de uma maneira mais intensa já na próxima semana, que é o primeiro mestrado em administração geral e administração pública, em uma parceria com o pessoal da Fundação Pedro Leopoldo e a Faculdade FAENE. Então vai ser um mestrado fantástico, o pessoal lá de Minas, nota 5 na CAPES, muito bom para quem está afim de se aprofundar mais. A gente sabe que o lato sensu é importante, né, que é a pós-graduação tradicional, ela é mais dinâmica, mais rápida, mas o mestrado também é sempre muito bom, porque ele é um pouco mais profundo, ele aprofunda mais o conhecimento e tem resultados incríveis. E em São Luís nós temos pouquíssimas oportunidades de ter um mestrado desse nível. Então é isso. Encontrar o professor Ricardo nas redes sociais é @ricardo.carreira e a FAENE é www.faene.com.br. Maravilha, Ricardo, muito obrigado pela tua presença. Cara, foi um papo incrível, melhor do que eu esperava, e olha que eu já esperava muito. Que a gente tá tentando marcar esse podcast já tem um tempo já. É verdade. E aí eu viajo, o Ricardo trabalha também, a gente acabou se desencontrando, mas foi no momento certo. Acho que começo de ano é a melhor época pra gente conversar sobre isso. E, gente, de mim vocês já sabem, @JGCampos em todas as redes sociais. E agora também tô começando a escrever de forma mais profunda, a gente tava conversando sobre isso. Abri uma newsletter gratuita no Substack, vou deixar o link aí na descrição do YouTube. E toda essa análise que eu trouxe, dessa minha análise pessoal, lá o meu posicionamento é totalmente diferente. Eu não falo sobre marketing, growth e tudo mais, eu falo sobre minha visão de mundo, que é um pouco do que vocês viram aqui nesse podcast. Então, lê lá, me dá um feedback, que vou adorar escrever mais para vocês de forma mais profunda e vocês entenderem um pouco como eu penso e poder ajudá-los de alguma forma. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. @JGCampos em todas as redes. Fiquem com Deus e até a próxima.